Aleluia. Chamou a igreja do avivamento. Graça, paz, igreja do avivamento. Aleluia. Gostei desse mando aí, como é que é? Não toque nesse vaso. Agora é graça forte, viu? Aleluia. Queridos, eu quero louvar a Deus por essa noite, poder estar aqui com vocês. Eu quero lhe dizer ao Deus da glória por tudo quanto Ele tem feito, por essa festa linda. Quero já agradecer aos pastores, presidentes desta casa de oração, os pastores Isaac e Dalva, pelo convite, a amada Simone, que fez a ponte, foi quem estava contactando comigo. Deus abençoe os pastores que auxiliam, os pastores presidentes dessa casa de oração. Deus abençoe essa igreja linda, essa igreja cheia do Espírito Santo. Queridos, quero louvar a Deus por poder estar aqui também na companhia de minha esposa, a Bispa Márcia, meu filho Davi. Como são os seus pés, por favor? Meu filho Davi também está ali. André, também que é doce, fica por favor, na nossa companhia. Querido Mateus também. Querido Francisco, sua esposa Kelly. Deus abençoe eles que vieram na nossa companhia. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês em nome daquele que vive e reina para sempre. Amém? Glória a Deus. Amados, sem delongas, eu não tenho tanto tempo assim. Eu quero que vocês abram suas Bíblias, por gentileza, em Neemias, capítulo de número 12. Amém? Vamos falar um pouco sobre o tema que me foi dado para essa ministração nessa noite. Nós estamos em tabernáculo, e Deus que é soberano, o Deus onisciente, na sua infinita bondade, graça e amor, está nos proporcionando celebrar tabernáculo nesse ano de 2020. E muitos acharam que nem ia acontecer, sim ou não? Mas aprove a Deus gerar no coração do seu ungido o desejo de celebrar essa festa ainda aqui nos dias, porque nós entendemos o significado do mesmo. Amém, queridos? Amém ou amém? Amém. Quem encontrou, diga: eu venci. Eu venci. Glória a Deus. Aleluia. Quem está procurando, diga assim: eu vencerei. Eu vencerei. Aleluia. Aleluia. Ministro aqui na Igreja Batista CBA, das saudades. Mas eu estava falando com um ancião ali quando eu fui ao banheiro. Estava conversando com um ancião, e eu dizia para ele que eu louvo a Deus pela vida desses pastores, desses irmãos aqui. Eu sou muito já a família aqui na CBA. E quero dizer que não se sintam receosos por qualquer motivo, quando assim Deus gerar no coração o desejo de convidar. Seja qual for, pode ser festividade ou os cultos, como nós. Na verdade, na igreja do avivamento é culto normal. Tem culto normal. Mas eu falo os cultos semanais, qualquer dia de culto, quando Deus colocar no coração. Nós vamos fazer uma rede de jovens, rede de casais, rede de homens. Estou aqui. Amém? Estou aqui para a glória de Deus Pai. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Acho que eu vou beber muita água hoje. Aleluia! Para quem não entendeu ainda, deixa eu falar. Eu vou beber muita água hoje porque vai cantar também. É porque me honraram aqui com água de coco, acho que eu vou beber. Maravilha! Isso é família. Amém, santos? Capítulo 12 do livro de Neemias. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 27, quando fala sobre a dedicação dos muros que Jerusalém. Aleluia! Da glória a Deus. Quero dizer que um desafio também poder ministrar aqui. É maravilha. Diante de tantas exegetas que temos aqui para a glória de Deus Pai, por mais que sejam humildes, com os pés no chão e a mente em Cristo, mas eu sei que vocês são bem habilitados por intermédio da palavra, através dos instrumentos do Senhor nessa casa de oração. Amém? Então, um desafio. Mas eu quero abrir o meu coração
e também a minha boca, para que Deus possa falar segundo a sua vontade. Capítulo 12, versículo 27, diz assim a palavra da verdade: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de címbalos, harpas e liras. Versículo 28, os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoado para si ao redor de Jerusalém. O 30, os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Versículo 31, ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Até aqui. Bendito Deus e eterno Pai, gracioso, soberano, digno de honra, glória, louvor e adoração. A Ti, Senhor, e somente a Ti nós nos prostramos e o reverenciamos, pois reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecemos a Tua majestade, Senhor, o Teu senhorio e o Teu poderio. Ao Senhor que dos mortos ressuscitou a Cristo e Yeshua, o nosso Senhor e Salvador, e o fez assentar-se à direita da Sua majestade, de onde também intercede por nós. É no nome do Teu Filho que eu te peço graça, sabedoria, unção e virtude, para poder ministrar a Tua palavra e aplicá-la ao coração dos Teus filhos, aos quais o Senhor me concedeu a responsabilidade para tal coisa. Por isso eu me ponho, Senhor, à inteira disposição do Espírito Santo, meu amigo inseparável, para que possas usar-me de acordo com a Tua vontade. Ouvir que eu diminua e que o Senhor cresça, que tudo Teu nome seja glorificado, porque esse é o propósito do Senhor, meu Deus, do pregador da Tua palavra, que em tudo o Senhor cresça e que nós diminuamos. Peço ao Senhor que repreenda no nome de Jesus toda arte rapida que porventura queira sorrateiramente arrebatar a Tua palavra, então se gritando de cair na Tua terra. Nessa noite a terra está arada, a terra está preparada para receber a semente divina, e não haverá impossibilidades, porque nós estamos famintos e sedentos pela Tua palavra, Pai. E realiza o Teu querer e o Teu efetuar segundo a Tua vontade em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, homens e mulheres de avivamento, igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero, antes de aplicar o texto ora lido, eu quero falar um pouco sobre o tema. Como nós estamos em tabernáculo, e o tema qual nós estamos trabalhando é celebrando a vitória em Sião. Nós sabemos que para nós celebrarmos uma vitória, uma conquista, é necessário esforços, é necessário que nos abstenhamos de muitas coisas, é necessário que também tenhamos propósito firme, é necessário que sejamos totalmente dependentes do favor de Deus. Mas eu quero falar sobre esse tema, celebrando a vitória em Sião. Mas vou falar um pouco sobre Sião. Porque na verdade, tecnicamente falando, Sião foi visto a primeira vez na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo número 5. Você pode até ler, por favor, o segundo livro de Samuel, o capítulo de número 5. Se não der para você acompanhar a leitura, pelo menos escute. Capítulo 5, a partir do versículo, na verdade, vou ler o versículo 7. Quando fala sobre a conquista de Jerusalém. E o texto diz assim, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Amém.
Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Amém? Amém. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser cidade de Davi. Então percebe-se que Sião, na verdade, era uma fortaleza próxima a Jerusalém e que pertencia aos jebuseus. E Deus deu graça a Davi para conquistar. Por isso, quando ele a conquistou, ele também deu o nome cidade de Davi. Mas nós vamos entender como ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, esse nome foi ganhando uma outra colocação. Porque hoje, quando nós ouvimos a expressão do tema celebrando a vitória em Sião, não é necessariamente a Sião, geografia, instalada em Israel, próxima a Jerusalém, tem muito maior significado. Aleluia. Vamos lá, livro do profeta Isaías, capítulo 60. Aleluia. Oh, glória. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 60. Oh, aleluia. Capítulo 60, o versículo de número 14. Diz assim a Escritura Sagrada: os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que desprezam se curvam aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor. Aleluia. E a chamarão cidade do Senhor. E como é que agora aqui é chamada cidade do Senhor? Como é que aqui agora é chamada cidade do Senhor? E a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Perceba como vai mudando a conotação, a expressão da palavra Sião, que antes era uma terra pertencente aos jebuseus. Quando Davi a conquista, ele dá o nome cidade de Davi. Mas ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ela foi ganhando uma nova conotação. E já no livro messiânico, no livro do profeta Isaías, do profeta messiânico, ela é chamada a cidade do Santo de Israel. Só que não para por aqui. Olha como o Eterno trabalha. Já no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Aleluia. Maravilha. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Aleluia. Capítulo de número 12 aos Hebreus, o versículo de número 22. Diz a palavra da verdade: mas vocês chegaram ao monte. Mas vocês chegaram ao monte. Ah, isso porque alguns eles estão procurando. Mas vamos fazer novamente. Capítulo 12 aos Hebreus, versículo 22. Mas vocês chegaram agora ao monte Sião, a Jerusalém celestial. Oh, percebe como está mudando? Percebe? Aleluia. Oh Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. Escute, você já me conhece, talvez não tenha necessidade de falar, mas eu me sinto no direito de dizer uma coisa para vocês. Eu não sou daqueles que não me pegou para com isso aqui chamado altar, com isso aqui chamado de púlpito e com isso aqui chamado palavra, na verdade, Escritura Sagrada. Eu não uso técnica, não preciso, como muitos fazem aí. E começam a dizer coisas que estão vendo sem estarem vendo nada. Começam a dizer que estão sentindo sem estarem sentindo nada. Quando na verdade é meio sentir temor por pisar nesse lugar sagrado, nesse lugar santo, por estar na presença daquele de nós, os
tem passado por alguns vales. Não é fácil subir ao monte. E olha que esses pontos que nós temos aqui na nossa região, quem são eles para serem comparados com os montes de Jerusalém? Aleluia. E olha o que afirma na Escritura Sagrada. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre, em alegria, está aqui na sua, em alegre e caminhar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe por que eu peguei esses textos desde o princípio, desde lá em 2 Samuel, quando eu afirmei que tecnicamente a primeira vez que Sião foi descrita na Bíblia foi em 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo 7. Porque nós precisamos entender o significado de tais palavras, as quais estão inseridas as promessas do Espírito de Deus. E quando eu chego aqui e eu vejo essa expressão, que nós chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, e chegamos juntos aos milhares de anjos em alegre reunião. Alguém disse assim: esse ano, o culto da virada, não temos muito o que comemorar. Olha para mim, algo muito sério para os dias da atuação. E você diz o quê? Você diz o quê? Você diz. Vou repetir. O irmão chegou para mim, um discípulo, e disse: esse ano, no culto da virada, nós não temos muito o que comer. E eu quero saber de você. Nós temos. O que você me disse? Temos muito o que comemorar. Temos muito o que comemorar. Muito o que comemorar. Aleluia! Aleluia! Eu estou ouvindo aqui alguém declarar que temos sim muito, mas muito a comemorarmos. Talvez se nós, humanamente falando, olhássemos com as órbitas materiais, físicas, disséssemos o mesmo que esse irmão falou. Mas quando nós atentamos para a palavra da verdade, nós mudamos os nossos conceitos. E se nós fôssemos levar em conta o que nós já vimos e ouvimos até o presente momento, desde o início do ano, quando essa pandemia por conta do coronavírus começou, talvez também nós pensássemos assim. Oh, glória! Talvez pensássemos assim. Maravilha! Mas eu quero compartilhar com vocês isso. Vocês lembram do texto em Hebreus de Neemias, capítulo 12? Aleluia! Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrar a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças. Ações de graças é o mesmo que gratidão. Rendei graças ao Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ações de graças é isso. É gratidão por todos os seus benefícios para com as nossas vidas. Amém ou não amém? Amém. E o texto diz que eles se reuniram para isso. E diz mais o texto: Glória! os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém,
dos povoados, dos Nefopatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Queridos, nós conhecemos um pouco a respeito dessa história. Quando um dos irmãos de Neemias, no tempo em que ele era comprido do rei, chega com um semblante decaído, desesperado, com a alma aflita, chorando, e Neemias pediu as notícias de como estava Jerusalém, de como estava o seu povo, e ele entregou a seguinte notícia: está em ruínas, os muros derribados, suas portas totalmente queimadas ao povo. E Neemias chorou muito, lamentou-se. E um dia, como costumeiramente fazia, ele foi servir a mesa do rei. Afinal ele era copeiro, e o rei sempre o via alegre. A presença de Deus na vida dos seus servos é notória a quilômetros de distância. Mesmo em meio às lutas. Só que nesse dia Neemias não conseguiu disfarçar a tristeza que estava no seu coração e refletia no seu semblante. E quando o rei viu a expressão facial de Neemias, ele disse: o que é que você tem? Por que está triste o seu semblante? Você não é assim. Ele disse: o rei vive para sempre. Era uma saudação aos reis. E ele disse: como não estaria triste o teu servo, visto que a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está em ruínas, seus muros derribados, as suas portas queimadas a fogo. E nós conhecemos a história e sabemos que ele achou graças diante dos olhos do rei. E o rei não só deu a pau e cartas para que ele pudesse ir a Jerusalém, mas como também ele deu os recursos com os quais ele compraria os materiais para que pudesse restaurar os muros. Mas o que me chama a atenção foi a causa que gerou essas consequências. O povo havia se afastado de Deus, o povo havia se apostatado da fé, e por conta disso os seus opressores começaram a dominá-los. E Deus levanta um reformador. Glória a Deus. Nós pegamos os capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós entenderemos melhor o porquê dessa assembleia, porquê dessa brecha, porque o povo que havia se distanciado do Criador, havia quebrado a aliança com o Eterno, começou a sofrer as consequências por causa das suas escolhas, começaram a ser oprimidos pelos seus inimigos. Mas aprove a Deus gerar no coração de um homem que estava no palácio, estava confortável, afinal de contas era companheiro do rei. Imagine que honra um homem ser companheiro do rei, servir a mesa do rei. Ele estava vivendo uma vida de luxo.
deveria dizer, tanto faz como tanto fez, os meus pais já estão mortos, já estão sepultados. Eles que quiserem que busquem a Deus, se arrependam, se humilhem, para que Deus possa mudar o cativeiro. Mas não foi assim que Neemias pensou. Louvado seja Deus. E Neemias se compadeceu do seu povo. Ele se humilhou diante de Deus, rasgou as suas vestes e também a sua alma, em sinal de humilhação e arrependimento, para que Deus, porventura, se compadecesse do povo e mudasse a sua sorte. Glória a Deus. E Neemias começa agora a trabalhar o povo. A direção do Espírito Santo. Ele começa a levar o povo a se conscientizar do tamanho do pecado que eles cometeram. E como a palavra é viva, eles começaram a ser ministrados e começaram a entrar em arrependimento. Glória a Deus. E eles restauraram a aliança. E Deus foi mudando o cativeiro. Os muros começaram a ser reconstruídos. As coisas voltaram aos seus devidos lugares. E quando chega no capítulo 12, esses textos que nós lemos fala sobre a dedicação dos muros. Eles fizeram uma coisa que muitos de nós não gostamos de fazer. Que coisa é essa? O texto é lido e eu reli. Eles fizeram uma coisa que muitos de nós não gostamos de fazer. Eles fizeram o quê? Eles não se arrependeram, eu já falei que eles se arrependeram. Não estou falando disso, é outra coisa. Olha o texto ali, gente. Diz que todos os levitas e cantores foram trazidos dos arredores. Para o quê? Para celebrarem. E o versículo diz que a reunião foi uma reunião com muita alegria. Porque afinal, o povo que estava oprimido, que viu a sua cidade em ruína, o povo que estava debaixo de um jugo de opressão, começou a respirar novos ares. Embora na mesma geografia. E eu pergunto: aonde estavam os inimigos do povo de Deus nesse ínterim? No mesmo lugar. Mas o povo se sentiu motivado e com motivos para celebrar o Senhor. O povo se reuniu e começou a celebrar. Você vai entender. Eu percebo que alguns não entenderam, não pegaram a dimensão. Aleluia, Jesus! Glória! Só o Senhor é Deus! Aleluia! Tem uma cidade fortificada. Naqueles tempos era muito bom e seguro. Os muros de Jericó era uma fortaleza, de maneira que havia casas sobre esses muros. Imagina a dimensão, a largura de 10 muros. Por isso eram chamadas cidades fortificadas. Aleluia! Mas eu quero chamar a sua atenção que a alegria do povo não foi simplesmente pelos muros reconstruídos.
Ei, essa alegria tinha outro significado. Essa alegria era porque o povo já estava se redescobrindo como o povo de Deus. A essência que esse povo havia perdido, ela foi resgatada. E o povo de Deus começou a ver novamente a sua identidade como um povo escolhido, como um povo separado para celebrar ao Senhor Todo-Poderoso, que faz maravilhas. Pode dar uma prova que chuva, o mais forte que você puder. Talvez se nós ouvíssemos os questionadores, se nós parássemos para ouvir os contradizentes, estaríamos essa noite celebrando a verdade. Mas a verdade é que a igreja tem uma identidade. Nós entendemos a luz da palavra de Deus, o significado da nossa existência. Nós vimos o que era Sião no princípio. Nós vimos a conotação que esse nome foi ganhando. E quando o autor aos Hebreus descreve, ele descreve como a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, a morada dos salvos. E eu quero dizer, nós temos motivo sim para celebrarmos tabernáculo este ano. Talvez a grande maioria tivesse pensado que só em 2021, mas Deus está nos proporcionando celebrar tabernáculo em 2020, para que Ele possa trazer à memória do seu povo aquilo que Ele pode dar esperança. Quando tudo aí fora pode estar apontando como serão os próximos dias, o nosso coração não está voltado para essas coisas. Por isso mesmo, é importante sabermos o significado do que estamos fazendo aqui nessa noite. Tabernáculo é Deus habitando com o seu povo. E Deus está dizendo: acontece o que acontecer, haja o que houver, eu habitarei no meio do meu povo, como eu prometi. Emmanuel, Deus conosco. Será que quem está entre nós? Aleluia! Aleluia! Deus está trazendo a nossa memória o que pode nos dar esperança. Marcos, capítulo 5. Jesus disse para os discípulos: entrem no mar e passem para o outro lado. Mas o que foi que aconteceu? De repente eles obedeceram. Eles estavam sob o poder da palavra. O mestre disse: entre no mar, passe para o outro lado. Só que de repente, quando eles estavam já no alto mar, lhes sobreveio uma tempestade muito grande. Eles perderam o controle da embarcação. Os seus recursos, como eles eram experientes, não deram resultados favoráveis. E eles se desesperaram. Mas de repente o mestre acalma os ventos e o mar, e torna-se uma grande mudança. Mas algo me chama a atenção. Os discípulos correram para ele, para o mestre, e perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que morramos? E se desesperaram. Mas qual foi a palavra principal do mestre? Entre no barco e o quê? Vamos? Entre no barco e? Entre no barco e?
Bem, e podem naufragar. Se eles viessem naufragar, era consequência. Mas o fato do mestre dizer: entre no barco e passe para o outro lado. Ele não disse: entre no barco, peguem o mar e vocês vão naufragar. Eles deveriam estar seguros, porque a palavra do mestre era que eles chegariam. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Para onde você, igreja? Eu estou falando da igreja de Cristo. Eu estou falando aquela que tem identidade. Estou falando para quem desconhece essas verdades. Não estou falando para céticos, para ateus ou atoas. Eu estou falando para quem conhece essas verdades. Para aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para aquele que sabe o significado de celebrar a vitória em Sião. Celebrar a vitória em Sião pode significar um deserto com serpentes abrasadoras. Mas isso significa que você não vai chegar do outro lado e celebrar. Começou a entender? Talvez já está terminando. Escute. Ele disse: entre no barco, passe para o outro lado. Eles estavam sob o poder, mas de repente lhes sobreveio uma grande tempestade. E eles começaram a desesperar-se. E eles buscaram mestre. Não te importa que pereçamos. Ele simplesmente levantou. Ele nos pergunta nessa noite: tem desespero? Ele nos pergunta nessa noite: tem desespero? Tem desespero? Tem desespero? Mesmo diante das adversidades, tem desespero? Mesmo diante dos desertos, tem desespero? Mesmo diante dos males, tem desespero? Então, se eu dei a minha palavra, se eu dei a minha palavra, eu sou fiel para sustentá-la, diz o Senhor que faz todas as coisas. Ei, qual é o nosso destino? Qual é o nosso destino? Ah, você não viu? Qual é o nosso destino? Melhorou? Qual é o nosso destino? Sião celestial. Sião, porque, segundo o Espírito de Deus, através do autor aos Hebreus, é que nós, a missão é que nós temos chegado a Sião, a Jerusalém espiritual celestial, Glória a Deus. a cidade do Deus vivo. Eita. Significa que você chegou. Eu sei, muitos dizem que nós vamos atravessar e iremos cantar um novo cântico lá. Mas escute, quando Deus tirou o seu povo do Egito, havia 4 gerações como escravo, 430 anos aproximadamente. O povo atravessou o deserto, mas teve que passar pelo Mar Vermelho. Antes eles tiveram que ver as 10 pragas que o próprio Deus enviou sobre os primogênitos do Egito. Eles viram sinais extraordinários. Mas houve um momento em que a incredulidade falou mais alto ao coração do povo. E o povo decidiu retroceder e retornar para o Egito. Mas lembre-se, Deus não tirou o povo da casa da servidão para que um dia o povo sentisse saudade. Deus disse a Moisés: você está perguntando, Moisés, o que você dirá ao faraó? Diga simplesmente: eu sou o que sou. Diga: eu sou e enviou a voz. E diga mais a ele: deixa o meu povo ir fazer o quê? Celebrar. Deixa o meu povo ir para onde? Aonde? Deus disse para Moisés: diga ao faraó. Quem seria também deserto no lugar de Deus, fala aqui.
que nós, no contexto geral, estamos atravessando desde o início desse ano 2020, será que é capaz de impedir que nós celebremos ao Senhor e os irmãos com alegria? Será que esse deserto que você está passando é capaz de roubar a essência que Ele já colocou no teu coração? Fique de pé, por favor, e nós vamos celebrar a nossa vitória em Sião. Esse é o destino. Escute isso, escute. Ei, o deserto não é o destino dos nascidos de novo. O deserto não é o destino ou a morada dos filhos de Deus. É só um lugar de passagem. Mas mesmo no deserto, nós celebramos. E eu quero dizer para você: celebra nessa noite, porque o Eterno está sinalizando que a tua vitória já chegou, e que você deve fazer como Davi, sem receio algum, tirar os versos reais e dançar na presença de Adonai, dançar na presença daquele que faz maravilhas. Você vai celebrar o Senhor nessa noite. Você vai dizer para as circunstâncias, você vai dizer para o próprio Satanás, que o deserto não é uma morada. O deserto é só um caminho para nós chegarmos a Sião e celebrarmos a nossa vitória. Levante a sua voz e comece a exaltar o Senhor. Comece a bendizer o Deus de glória. Comece a magnificar o Todo-Poderoso. Levante a sua voz. Celebre.
falei para eles que eu só ia agradecer uma vez mais aos pastores Isaac e Dalva, essa igreja linda, fervorosa, por essa receptividade calorosa. Deus em Cristo abençoe. Estamos juntos. Obrigado. Graças a Deus.